Amigas e amigos, o TVE Entrevista hoje conversa com um grande artista e um cidadão do mundo, cidadão também de Salvador. Vicky Muniz é um artista de múltiplos talentos. Escultura, desenho, pintura, fotografia, separado, junto, misturado. Criar, criação. Vicky Muniz tem enorme produção e brilhante caminhada também internacional. Trabalhos seus estão expostos em galerias, museus e dos maiores mundo afora. Aos 60 anos, absorvendo e processando imagens de objetos, lugares, pessoas, Vicky Muniz cria e recria. Consequência de sua celebrada obra, Vicky Muniz é embaixador da boa vontade a convite da Unesco. No presente, Vicky Muniz está também em Salvador, na Feira de São Joaquim, com o projeto Lugar Comum. Vamos ouvi-lo sobre o comum e o incomum. Vicky Muniz, você é um artista com uma produção enorme, incrível. Você expôs trabalhos, tem trabalhos seus nas maiores galerias e museus do mundo. E uma conversa contigo, como pessoa, como artista, exigiria uma certa linearidade, mas eu vou inverter, eu vou começar pelo agora, pelo fim, né? Porque você está com um projeto em Salvador, onde você também tem uma moradia, uma das suas muitas, imaginas, Brasil e mundo fora, né? E está fazendo um projeto na popular Feira de São Joaquim chamado Lugar Comum. Por que Salvador? Por que a Feira de São Joaquim? Bom, Salvador tem uma importância emblemática para o meu momento atual e para um passado de, vamos dizer, 15 anos, talvez 20 anos. Eu fui sair do Brasil muito cedo, eu fui com 21 anos para os Estados Unidos e fiquei morando lá a maior parte da minha vida, em Nova York. Foi lá que eu descobri esse caminho na carreira de artista plástico, foi lá que eu comecei minha carreira. E assim a força dos acontecimentos, né, fez com que, a um determinado momento, eu decidisse ficar por lá, né. Eu tinha o meu passado aqui no Brasil, era um passado difícil, eu venho de uma família muito pobre. Difícil assim, eu tive tudo que eu precisei, mas não tinha nada que eu queria. Falaremos disso. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas eu tinha um problema quando eu já estava um pouco avançado na minha carreira como artista plástico, e quando eu comecei a mostrar no Brasil, essa coisa, essa discrepância econômica, né? A coisa de eu estava trabalhando, vendendo arte para uma elite muito específica, muito pequena, né? E eu venho de um lugar diferente. Isso se tornou muito presente para mim. Meus pais são super pobres, sempre foram. Meu pai foi garçom a vida inteira, minha mãe trabalhou como telefonista a vida inteira. Eu tinha um problema com isso. Era uma coisa que eu não vou dizer que isso não existe nos Estados Unidos, mas eu não tinha que conviver com isso de uma maneira tão presente, tão próxima. Isso fazia com que eu não curtisse muito vir para o Brasil, ter que lidar com esse tipo de coisa. Foi em 99 que eu vim para Salvador para um projeto social, que era uma parceria com o Projeto Axé, e o UMA, na época era o Heitor Reis, que era o diretor, e era um projeto internacional que trazia artistas do mundo inteiro para fazer uma mostra que chamava O Silêncio da Terra. E eu descobri Salvador. Eu já havia estado na cidade algumas vezes, mas quando menino, e eu descobri um lugar que ele tinha uma ideia de pertencimento cultural imenso, a coisa da imersão racial, você poder estar dentro de um lugar onde você se sente parte dele, parte de uma coisa que reflete um mundo que ele é multifacetado, diverso. Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, a cidade me encantou. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive vontade de ter uma casa em um lugar, foi em Salvador. Eu não tive a casa por uma série de razões, eu não, tentei comprar uma casa nessa época, eu não consegui, mas esse lugar ficou na minha cabeça. O Carmo, por exemplo, é um lugar que eu sempre quis ter uma casa ali. Santo E Antônio, além do Carmo, lá, Santo Antônio, além desceu do um Carmo. pouquinho, subiu ali pertinho da Tem uma igreja do coisa de Carapicuíba. interior também, você está no centro histórico, você convive com um mundo ali que parece um mundo de bairro, que eu me criei num lugar assim também, né? E eu
adorei estar em Salvador. Era para mim ficar nessa residência artística por, acho que era 3 semanas, eu acabei ficando 4 meses e me encantei, fiz amigos na cidade e é um lugar que assim é recorrente. Eu sempre volto para Salvador e ela foi o portão de entrada, o portal por onde eu me reconectei com a minha cultura brasileira e fez com que eu mudasse para o Brasil, onde eu moro já. Minha residência fiscal, minha residência verdadeira é o Rio de Janeiro, já há mais ou menos uns 12 anos. Aham. E a outra coisa é a Feira de São Joaquim. Né? Na época que eu ficava nos Estados Unidos, eu fiz várias viagens para a África, principalmente para a África do Oeste. E é um lugar que eu tenho também uma relação muito forte, pela ideia da magia, do encanto. Mesmo o candomblé era uma coisa que eu não entendia muito, mesmo tendo ido para a África várias vezes, porque ele existe de formas muito mais locais, muito mais pulverizadas, né? Nos lugares onde você visita. A Salvador trouxe isso. E a feira parece que ela é uma espécie de amálgama da cidade inteira. Né? Você vai ali, Resumo, tem a um pessoa que vende resumo. acarajé, tem e ela é uma explosão, é um ataque aos sentidos, né? Porque você, ao mesmo tempo, em questão de metros, você sente o cheiro gostoso de um tempero, de uma canela, ou o cheiro do peixe que já está ali faz tempo. Então, assim, para quem mexe com percepção, com arte, é uma experiência fascinante. E eu nunca pensei que eu sempre tentei fazer coisas com a feira, sempre fotografei muito na feira, mas essa ideia de criar um projeto na feira de uma forma diferente, que envolvesse o trabalho de outros artistas e a própria experiência da coisa do estranhamento na feira, para mim me pareceu muito oportuna, E principalmente o que é depois o que projeto? E o que é o o projeto, projeto? o projeto chama Lugar Comum. Bom, a primeira vez que os meus pais pisaram numa galeria de arte foi para ver uma exposição minha. Eles não entrariam numa galeria de arte porque não faz parte do dia a dia deles. Né? E acontece com eles, como acontecem com 99% da população brasileira que não tem essa coragem de entrar numa galeria de arte, nem sabe que não se paga nada para entrar para ver arte contemporânea. Arte contemporânea tem a ver com você, com essa experiência de estranhamento. Você está ciente, você está no seu lugar, você está indo com a sua rotina e, de repente, você vive uma coisa que você não esperava ver. E você tem que readaptar um pouco, mesmo que temporariamente, para aquela realidade. Isso é um exercício muito importante, né, que o artista contemporâneo proporciona para a sua audiência, né, é o de mostrar uma coisa esquisita, uma coisa que está fora dos termos da realidade, fora da rotina, fora da zona de conforto. Né? E eu acho que é interessante que essa experiência ela só se dá também para pessoas de privilégio. Galerias e museus sempre estão, eles se situam em lugares muito próximos ao fluxo de capital grande. Então, assim, tem essa coisa, eles chamam o cubo branco, né, que é a galeria ou o museu. Tem que acabar com isso, tem que levar arte para as ruas. Eu acho o cubo branco ótimo, porque ele tira uma coisa de contexto e você pode ver ela pelo que ela é. Né? Mas eu acho que os cubos brancos é que tem que se deslocar para lugares diferentes, para lugares onde eles possibilitariam a experiência da arte contemporânea a um público muito mais amplo, mais abrangente. Então, a ideia de você criar a experiência de uma galeria de arte contemporânea num ambiente como a Feira de São Joaquim me pareceu muito propícia, muito interessante, porque você fazer uma exposição, por exemplo, de um artista importante como o Ernesto Neto, né? É um artista que ele está nas coleções do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova York, da Tate de Londres, de todos os maiores museus, ele faz parte da coleção. Ele tem um currículo excelente de museus, de galerias importantes. Você pega um artista como ele e pede para ele fazer uma instalação na Feira de São Joaquim, é incrível, porque a minha ideia, muito mais do que proporcionar uma experiência para os visitantes da feira que vêm de fora, que talvez tenham esse tipo de conhecimento, é criar realmente uma relação das pessoas que ali trabalham, que convivem, que visitam, que usam a feira como fornecedor de insumos, né? Poder ter essa experiência. E tem sido extremamente gratificante, porque é incrível. Você não precisa entender de arte para poder experimentar, para poder viver uma experiência no contexto da arte contemporânea.
tem tanta coisa que já aconteceu nessa primeira exposição, né? É assunto que não acaba mais. As pessoas dali têm um bar, né, na frente da galeria. E é um lugar de lazer que as pessoas sentam ali, tomam uma cerveja depois de um dia de trabalho. E eles ficam discutindo o que eles estão vendo. E é engraçado, essas pessoas não têm nenhuma experiência com arte contemporânea. E o convívio com aquela instalação, que já está ali mais ou menos uns 3 meses, ele foi tão profundo que algumas dessas pessoas agora estão ajudando as pessoas que vêm de fora a entender o que está acontecendo ali. Tem um rapaz que eu acho que ele é historiador, né? Eu conheci ele durante a abertura. E ele me passou uma história fascinante. Ele falou que tinha uma senhora que veio por indicação de um desses hotéis de luxo que tem em Salvador agora. Ela veio com as 2 filhas, uma senhora, se eu não me engano, ela era do Paraná, ou de Santa Catarina. E ela estava meio perdida na feira, estava meio assustada, porque a feira assusta um pouco quem Aham, não está acostumado. Então, isso. ela estava meio assim com as filhas, aí ela chegou, perguntou assim: é aqui que é a galeria de arte? Aí tinha um senhor que dali da feira que ele trabalha ali, que está ali o dia inteiro, ele falou: é aqui sim, é aqui a galeria. Ela falou: e esse trabalho? Ele falou: é do Ernesto Neto, artista carioca, deve ter ali seus 50 e poucos anos, né? Ele muito conhecido, muito famoso. Esse trabalho é sobre a causa indígena. E ele pega todas as coisas que você encontra aqui na feira, os temperos, o feijão, e ele colocou de um jeito que a gente não está acostumado a ver. E por isso é que é arte. Falou isso para a mulher. Que legal. Essa é a explicação que eu teria dificuldade E em formular. articular, né? E ele está ali, ele falou: esse é um cara que nunca entrou em uma galeria de arte. Me dá um prazer ouvir isso, sabe? Que a autoridade ela se dilui, sabe, na massa. E uma pessoa que ela está ali por um trabalho, ela ou é um peixeiro, ou é uma pessoa que trabalha com artigos religiosos, essa pessoa tem a confiança de poder explicar o que é. Ainda falou assim: olha, se a senhora duvidar de mim, a senhora tem um QR Code ali, a senhora pode clicar ali e vai ter toda a evidência do que eu estou dizendo. Maravilha. É genial isso, sabe? Isso eu amo poder proporcionar essa relação, porque eu aprendo muito com isso, Aham. entendeu? Para mim, é de extremo valor poder me certificar que uma produção artística ela tem um valor universal, ela pode, Isso, não só um isso, especialista tem que saber, entendeu? isso me lembra um pouco uma coisa que a gente vai falar depois, que é, se não me engano, no catálogo seu, o primeiro catálogo que acho que não me lembro quem fez, que você fala sobre o artista é filho de pais divorciados, um elo entre o presente e a história. Também, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que a gente dá para polir um pouco essa explicação. A história é uma coisa importante, né? Porque você vai se fazendo ao longo de uma carreira, você vai se fazendo dentro do mundo em que você vive. Então, de uma certa forma, o artista ele tem que ser uma entidade reflexiva, né, daquele mundo. Ele tem que mostrar o mundo com todas as complexidades nele existente. Mas eu acho que o artista, na verdade, se ele é um elo entre duas coisas, é entre o mundo mental e o mundo físico. Isso desde o começo dos tempos. Você pega na época da pré-história, né, o primeiro artista talvez foi aquele que viu numa pedra ali uns rachados que pareciam um animal, não qualquer animal, parecia um bisão ou um javali, um porco do mato. Aí ele foi lá e não só parecia um animal que ele já tinha caçado, que já tinha comido, já tinha pensado. E aí ele olhou, era só um rachado na parede. Ele falou: puxa. Aí ele foi lá e completou uma pata, um chifre, um rabo, e fez aquela memória vir de novo, né? Esse talvez seja o Daí, primeiro artista. Ele sempre trabalhou uma coisa que estava dentro da cabeça dele com uma coisa que já existia naquele ambiente, já era uma forma pré-existente, né? A gente trabalha com a matéria e a gente daí, transforma ideia em matéria e transforma matéria em ideias. Esse lugar muito precioso, ele é um lugar muito apertadinho, né?
entre o mundo exterior e o mundo interior é, na verdade, o espaço de criação do artista. A gente sabe que talento e determinação são imprescindíveis em quase tudo que a gente faz na vida, né? Mas eu pergunto se você acredita em destino e sorte, e eu emendo por que eu faço essa pergunta. Se eu bem entendi a história que eu li, quando você tinha 21 anos, no final de uma festa, você foi apartar uma briga de pessoas que você não conhecia, e você recebeu uma bala perdida, um Não foi tiro perdida, não, foi para mim mesmo. para você mesmo, né? Na perna, não é isso? Foi. E mudou o seu rumo, inclusive geograficamente. É essa a história? Foi. Não, eu estava saindo de um evento. Isso onde? Ah, eu tinha 18 anos, né? Eu tinha uma tia que morava na Flórida. Ela tinha, na época não, ela tinha se mudado para Chicago já. Ela tinha se casado com um senhor que trabalhava no banco lá, que era o gerente de um banco lá. E ela tinha mudado para Chicago e ela tinha me convidado para passar um tempo em Chicago para aprender inglês, né? E eu estava Uhum. juntando dinheiro. Mas isso acelerou o processo, porque eu fui nesse evento, de uma hora para outra estava passando Rio? saindo do evento, estava passando na frente com o meu carro, eu tinha um Fusquinha azul claro, e uma pessoa me para o carro, falou: eles estão matando o meu noivo ali, por favor, me ajuda. E eu deixei o carro no meio da rua, isso em São Paulo. É. E eu fui lá, eu vi, de fato, tinha um indivíduo batendo no outro com aquela soco inglês, né, que é de ferro, batendo no outro contra um carro. Aí eu corri e empurrei esse cara, e esse cara saiu correndo. E estava todo mundo vestido de preto, né? E aí a pessoa que tinha sido atacada, ela entrou dentro do carro, não via. Enquanto eu estava tirando, me dirigi ao carro porque estavam buzinando, deixei o carro no meio da rua. No que eu estou indo para o carro, esse cara pega um revólver no carro e decide atirar na primeira pessoa vestido preto que ele viu. Era eu, a pessoa que tinha salvado ele. Eu primeiro escutei uma explosão, quando eu vi eu estava no chão, quando eu virei, eu vi o cara atirando em mim, né? E eu entrei, não sei como, dentro do carro e consegui dirigir até o hospital. Só sei que acordei alguns dias depois com essa pessoa toda enfaixada pedindo desculpa, que era o cara que tinha me dado o tiro. Parecia, eu achei que eu tinha morrido e ido para o inferno das múmias. O cara todo enfaixado. E ele me falou que não, ele foi super correto, ele pagou pelas despesas hospitalares e me deu uma compensação, que eu trabalhava nessa época, e foi com esse dinheiro que eu comprei a passagem para ir para os Estados Unidos. Eu fiquei lá 6 meses, depois eu adiantei meu visto um pouco mais, e o meu erro foi que eu fiquei em Chicago, que é uma cidade muito dura, fria, e 20 eu abaixo de aprendi o zero. inglês. Eu lia muito, eu queria ler inglês, eu queria, sabe, eu sempre gostei de viajar também, então eu queria expandir um pouco os meus horizontes. Só que eu fui para Nova York no 4 de julho, que é o dia da independência americana, e é um dia mágico em Nova York. Assim, eu lembro de um dia para Nova York, assim, no fim do dia eu decidi que eu ia morar ali por muito tempo. E foi um fim de semana, né? O fim de semana durou 35 anos. Eu fui por acaso assim, para o Central Park, e eu lembro que tinha o pessoal sentando ali, eu sentei também. De repente, a orquestra sinfônica começa a tocar Gershwin e Brahms e fogos de artifício, que é uma coisa que eu acho lindo. Eu fiquei completamente apaixonado pela cidade e decidi ficar. E, assim, é outro lugar que é muito importante para mim. A conversa está ótima, uma rápida parada e já voltamos. TV Entrevista, hoje conversando com o multiartista Vicky Muniz. O que na sua infância ou na sua adolescência foram régua e compasso para o que você viria a fazer? E você se lembra qual foi o pontapé inicial, qual foi o start, a luz? Você falou uma coisa, né? Você fez uma pergunta múltipla, né? Se eu acredito em destino, eu acredito em. Sabe o que eu acredito, cara? Eu acredito em vida. Eu aplico isso muito para o trabalho. Eu acho que o trabalho ele vai te levando para os lugares onde você nem sabe que quer ir, né?
essas vezes as coisas boas, o seu talento te leva nesses lugares. E às vezes não é o talento, às vezes é uma bala. Às vezes são coisas que te fazem diferente, né? Às vezes o fato de você ser uma criança esquisita, por exemplo, você fala, adolescência não tem muita coisa, muito evento, não, porque eu já tinha isso, as coisas meio já montadas na minha cabeça. Mas assim, uma coisa da minha infância que é um fator fundamental e eu não sabia, né? É o fato de eu ser profundamente disléxico. E eu era um disléxico diferente, porque minha avó me ensinou a ler do jeito que ela ensinou ela mesma a ler, que era uma pessoa mais genial que eu já conheci na minha vida. Eu tive que reaprender a ler e escrever pelo sistema fonossilábico, dividindo as palavras. E quando eu não sabia uma palavra, eu fazia um desenho, uma espécie de taquigrafia, né, de linguagem que era só minha. E os meus cadernos, eles pareciam a ala egípcia do museu, era cheio de hieróglifos. E esses desenhos, eles foram... Eu comecei a tomar gosto pela coisa de representar uma coisa com essa coisa do desenho. Eles foram se desenvolvendo até o ponto que, sei lá pelos meus 14 anos, eu era aquele garoto que desenhava bem. Eu acho que assim, a minha avó, por exemplo, que eu já mencionei ela uma vez, ela é muito importante. Ela me ensinou a ler e escrever. E ela me ensinou também a ser diferente e não era um problema, sabe? Essa coisa que eu disse antes, que é o meu ambiente de trabalho, foi ela que me disse uma vez. Ela falou: existem dois mundos. Existe o mundo das coisas que você sente, que você toca, que você cheira, e o mundo das coisas que você pensa. E a tua relação, a tua vida, a tua relação com a vida, ela vai depender da tua relação, de como você relaciona esses dois mundos. Eu nunca esqueço, eu tinha acho que uns 13, 14 anos, quando ela me falou isso. Isso virou assim, um modus operandi para mim. Isso é justamente o que mais tipifica a minha relação com o meu trabalho. O meu trabalho está sempre entre uma coisa real e uma coisa imaginária. Está sempre mexendo com a nossa capacidade de imaginar o real e realizar o imaginário. Eu acho que isso é uma coisa quase que básica da minha maneira de pensar e da maneira como o meu trabalho acontece. Como se chamava sua avó? Ana Rocha. É Ana Rocha. engraçado, rocha é um negócio pesado, duro, né? Sólido. Sólido. E ela sempre foi essa pessoa, ela me criou, porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, eu passava a maior parte do meu tempo com ela. E ela nunca foi para a escola. Ela não teve um dia de escola e ela leu, o único livro que ela leu na vida assim, era uma enciclopédia britânica que meu pai tinha ganhado num jogo de bilhar. Eu lembro do dia que ele trouxe num carrinho de pedreiro para casa e eram os livros que nós tínhamos. E meu pai, ela leu de A a Z. Até hoje eu adoro taxonomia, sabe? Você poder fazer trabalhos e ficar imaginando assim, pensar numa coisa e ir arrumadinho, assim, eu tenho uma organização intelectual, sabe? Mesmo quem não conhece muito o seu trabalho, percebe muito do seu trabalho, muito do que você está falando aqui agora com a gente. Eu acabei de ver, hoje eu estava de tarde, né? Eu fui visitar a psicóloga da minha filha, né? Uhum. E ela faz análise, ela gosta, eu acho legal. Na minha casa, quase todo mundo faz, né? Eu não faço. Eu estava explicando para ela que minha cabeça, uma forma de proteção, eu me fragmento muito e eu começo a ver isso às vezes no meu trabalho, que sempre tem uma coisa meio de mosaico, de pecinhas que fazem coisa. E por isso eu consigo isolar as coisas e resolvê-las uma de cada vez. Mas como qualquer mecanismo que tem muita peça, se quebrou uma, a coisa inteira para de funcionar, né? E minha filha é muito parecida comigo nesse aspecto, essa minha filha mais nova, né? Mas ela falou: mas você não faz análise por quê? Eu falei: porque eu faço o dia inteiro, fico trabalhando, fico montando pecinha. Minha análise é o meu trabalho. É um trabalho que tem que acontecer, ele não tem como não acontecer, né? Que ele tem daquilo que você pensa, da maneira como você reage. Então, o trabalho ele sempre explica você muito, mas leva muito tempo você entender isso. Durante o tempo que a gente está ficando louco. Você veio do desenho, então, pelo que a gente está entendendo, escultura, depois fotografia. Mas você diria que você agora está em que ponto?
tudo junto e misturado, mas o que que você, exatamente agora, onde é que você está? Eu trabalho em várias frentes simultaneamente, né? Eu acho que isso me dá um pouco também de mobilidade e também dá um pouco de movimento para o trabalho, porque daí você não fica com tédio de estar fazendo uma coisa só. Eu acho que isso é importante e geralmente eu trabalho com formas diferentes, escalas diferentes. Eu posso estar trabalhando em alguma coisa no estúdio que exige muito tempo e trabalho para montar uma coisinha, e ao mesmo tempo eu tenho que sair 2, 3 dias por semana para fotografar uma coisa de um helicóptero, um desenho que eu fiz que tem, sei lá, 3 km de comprimento numa mina de ferro. Eu acho que assim é interessante você estar trabalhando com coisas diferentes, porque uma começa dentro do contexto do trabalho, uma começa a dar significado para a outra. Se você trabalha numa coisa que exige muito esforço, muito trabalho, você vai dar valor para aquelas coisas que você faz com uma ideia e ela acontece rapidinho, pum, na sua frente, assim. Da mesma forma que você tem às vezes você tem coisas que são muito fáceis de fazer, você começa a ver valor naquelas coisas que levam mais tempo para fazer. Não exploro no meu trabalho uma quantidade, uma variedade de coisas, eu deixo elas fluírem mais ou menos para onde os meus interesses estão me levando. Mas, geralmente, eles me levam para coisas muito, muito diversas. Eu tenho uma série, por exemplo, que eu reproduzo a parte de trás de pinturas famosas. Isso me leva a ter um conhecimento, uma relação com os museus, com os diretores dos museus, com o pessoal que trabalha em conservação. Isso é uma coisa que eu faço há 15 anos, é uma série que não acaba, né? Ao mesmo tempo, tem coisas que eu faço aqui nesse escritóriozinho que vocês estão vendo, são coisas mais pessoais, coisas que eu faço numa escala pequena, e às vezes essas são coisas que elas vão se transformando e começam a se desenvolver em projetos maiores. E o meu estúdio fica a 300 metros daqui de casa. Ele tem assim as limitações, ele é um estúdio grande, um estúdio de arte grande, mas às vezes eu quero trabalhar numa escala que não cabe dentro dele. Eu acho que, assim, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista de escala, ou mesmo conceitual, a experiência, sabe, é o material principal do artista. E liberdade, sabe, é onde esse potencial ele se desenvolve. Se você começa a condicionar uma produção a um tipo específico de material, ou de iconografia, ou de tamanho, de escala, né? Você está trabalhando sobre as condições diferentes. A gente já tem essa coisa condicional muito forte, porque a gente cria ideias. Ideias elas acontecem no plano físico. No plano físico você tem gravidade, você tem densidade, você tem uma série de qualidades, de propriedades materiais que elas limitam o exercício de uma imaginação plena. Né? Mas é interessante quando você trabalha de várias formas, que essas limitações elas vão se apresentando em lugares diferentes. Mas eu acho que o trabalho ele produz mais trabalho. Né? Se você não trabalha, às vezes eu estou agora, por exemplo, eu fiz 2 exposições grandes, eu estou vindo uma entre safra, né? E às vezes eu fico um pouco meio entediado, porque eu fico procurando coisas para fazer e é chato isso. É legal quando você já está fazendo uma coisa, que aquela coisa vai te dando mais ideias para fazer outras coisas. No Aí embalo. geralmente, eu me envolvo em outros projetos. Assim, por exemplo, eu sempre estou construindo algum lugar. Eu adoro construir, sei lá, casa, apartamento, arrumar carro. Sabe? Eu tenho uma obsessão por construção. Agora que eu tenho 60 anos, eu já descobri que é um problema, é um defeito que eu tenho. Ele é obsessivo e eu tenho que respeitar ele, entendeu? Assim, desde que minha mulher, a Malu, eu e ela, quando a gente começou a namorar, eu conheço ela há muito tempo, mas quando a gente decidiu se eu virar um casal, ela estava fazendo um apartamento e eu estava fazendo outro. Então, a gente fazia encontros românticos em loja de material de construção. Eu adoro ver assim, passar aquilo, ver maçaneta, sabe? Dobradiça. Eu amo isso. Isso me dá um monte de ideia. É incrível.
é outra coisa que me dá ideias. Então, agora eu estou fazendo uma casa que fica no topo de uma montanha, num lugar cheio de floresta, né? Há 2 anos atrás, eu arrumei um barco de madeira, uma escuna, e eu arrumei ela inteira. Ela está em Salvador, inclusive, é linda, né? Porque era uma coisa que, eu te falei, experiência é uma coisa que, se você tem a oportunidade, tem o recurso, que, graças a Deus, eu não sou nenhum milionário, mas o dinheiro que eu tenho, eu fico correndo atrás de experiências que eu nunca tive. Criando. O mar é uma coisa, por exemplo, que eu não sou uma pessoa do mar, né? Eu adoro o mar, mas aí eu falei, talvez, se eu tiver um barco, eu vou aprender como é que funciona, como é que é as cavernas, sabe? Arrumar como é que um barco é feito, né? E, graças a Deus, isso aí, você se envolve num processo assim, sua cabeça vai. Isso alimenta, sabe, uma série de outras coisas que, sem querer, você está pensando, e aquilo, de uma forma ou de outra, vai refletir no seu trabalho. Lá no começo, nos Estados Unidos, em Nova York, tem um personagem agora que é tema até de um seriado, que me parece que, de alguma forma, ele foi uma referência para você, que é o Andy Warhol, é isso? Eu cheguei em 82, né? Nova York muito diferente do que é hoje. Eu tenho casa lá até hoje, eu tenho um estúdio lá, inclusive, que eu trabalho entre Nova York e o Rio. Eu fico indo e voltando. Agora, na pandemia, essa coisa da tecnologia me permitiu ficar muito tempo lá ou muito tempo aqui e fazer essas viagens menos frequentes. Mas, quando eu cheguei em Nova York, né, todo mundo da arte, ele era muito pequeno, ele era muito fragmentado. As galerias eram pequenas, os donos o proprietário da galeria era uma pessoa que vivia ali tentando vender uma obra para pagar aquele aluguel. Era tudo gente da minha idade também. Era um mundo muito presente, entendeu? Foi ali que eu decidi, de repente, eu vou tentar fazer alguma coisa com arte, esse tipo de arte que você vê em galerias e museus. Mas, antes disso, né, eu quis fazer teatro, eu escrevo. Então, eu fiz um curso para escrever teatro, e depois também fiz um curso sobre cenografia. E depois eu meio que me desiludi. Durante uns 2 anos, eu só trabalhava para pagar as contas. Então, eu trabalhava de garçom, trabalhava disso, trabalhava de um monte de coisa. E, nessa época, eu saía toda noite, né? Era impossível não ver o Andy Warhol se você fosse nos lugares certos. E, assim, eu tive vários encontros com ele, com todo aquele mundo da época. Era um mundo muito pequeno, como eu estava dizendo. Os lugares não eram... O pessoal ia sempre para os mesmos lugares, e você esbarrava com essa turma toda que estava produzindo cultura nessa época em Nova York. Ele é muito importante para mim, né? Porque o Warhol, ele traz as coisas para uma coisa mais simples, para uma coisa mais verdadeira. Na minha opinião, ele é o primeiro artista americano de verdade, porque ele, como eu disse antes, ele reflete a cultura americana, sabe, a platitude, aquela coisa plana, sabe, e imediata e presente, né, que é a cultura americana. É presente até pela banalidade, pela simplicidade que ela oferece. E o trabalho dele é tão reflexivo, né, do que é você produzir cultura, ou você pensar cultura na América, né, que me ensinou um monte de coisa. A relação dele também com o público. Ele não tinha, assim, uma coisa que... Eu comprei um livro, né, que era um livro da NYU, uma edição pequena, custou caro esse livro, que tinha todas as críticas do Warhol, né? Eu tenho obsessão por ele. E ele... esse livro tem todas as críticas. Ele não tem uma crítica boa, nunca. Ninguém fala só bem dele. Quando eu falo uma coisinha boa, eu falo um monte de coisa ruim, até ele morrer. Né? E todo mundo achava que ele ia ser um artista menor, ia ser um artista medíocre, porque ele se vendia por causa disso, por causa daquilo, e está aí. Ele talvez seja o artista mais importante da história da arte dos Estados Unidos. Outro intervalo, ligeirinho, e já voltamos.
TVE Entrevista hoje conversa com Vicky Muniz, que tem seus trabalhos expostos em alguns dos maiores museus e galerias do mundo. Para alguém tão acostumado a criar, você até falou no começo da sua cabeça, né, a partir de imagens, né, o que é num mundo de cada vez mais bilhões e bilhões e bilhões? Sua cabeça vira o quê? Um caleidoscópio? Como é que você... Porque o que não falta hoje em dia é imagem e até... Tem um termo alemão, né, Ah, é? que chama o enchente de imagens, né? Essa é engraçado. Vamos pensar um pouquinho mais para trás, né? O que seria um mundo sem imagens, né? Cada coisa é única, né? Cada coisa do mundo material ela representa ela mesma, né? Uma vez que você tem um simulacro daquilo, aquilo tem uma outra coisa, você duplifica aquilo. E a diferença da imagem para uma imagem que você cria na sua mente é o plano pictórico, é onde ela se manifesta, né? E isso foi uma ferramenta muito, muito importante para a gente poder desenvolver ideias durante toda a história da humanidade. O momento em que a imagem ela se torna quase uma entidade autônoma, né? Ela não depende mais de material nenhum. A imagem digital ela tem essa característica de poder duas imagens digitais elas são exatamente iguais. Você não pode dizer que você vai fazer duas cópias, mesmo que seja de xerox, que elas são exatamente iguais. Vai ter um defeitinho ali, mas a imagem digital não, ela é perfeitamente, ela tem os mesmos cromossomos, uma que da outra. Você pode reproduzir, você pode difundir essas imagens infinitamente e que cria esse mar de imagens. O que acontece quando você convivia num ambiente mais de uma pobreza imagética mais presente, né? Você tinha essa relação entre a imagem e a coisa, ela era mais intensa. Você entendia que a relação entre a imagem e a coisa de uma forma mais contundente. À medida que as imagens elas começam a fazer parte do seu dia a dia, se você parar para pensar, a maior parte das coisas que entram na sua cabeça, elas estão entrando através de fontes mediatizadas. A tua experiência direta com o mundo físico, com o mundo material, ela vai se limitando cada vez mais e pela própria aparência de empobrecimento que essa relação oferece. A relação tua com a tela do telefone, com a tela do computador, ela é muito mais não só complexa, como satisfatória, como enriquecedora. Você não pode negar isso. Só que esse mundo de informação que entra dentro da sua cabeça como experiência, né? Ele cria um mundo, né? A função primária de qualquer indivíduo é criar mundos. Cada um cria o seu, né? Esses mundos que nós estamos criando, eles são meio pulverizados, eles são meio fragmentados, atomizados. E a relação que nós tínhamos com referências mais sólidas, né, ela também explode. Existe uma coisa que eu estou sentindo isso e eu percebo isso quase no convívio com quase todo mundo que me cerca. A deficiência de atenção, né? As pessoas começam a pensar numa história, por exemplo, aquela história se desdobra, vai mais ou menos da maneira como a gente clica na frente da televisão ou como a gente segue, às vezes, tabs quando a gente está surfando na internet. Então, a capacidade de você desenvolver um pensamento que ele é mais regular, ou desenvolver uma imagem, por exemplo, que ela tem uma forma mais fixa no nosso intelecto, ela vai ficando cada vez mais impossível. Você está falando isso, eu tô aqui pensando que talvez por isso que mesmo governos hoje, tipo o governo Trump ou o nosso aqui, às vezes não é um governo, é um conjunto de imagens que se sobrepõem diariamente. Olha, assim, eu estava conversando sobre isso com alguém, eu estou tentando lembrar o que foi, qual era o assunto, mas, assim, se você for imaginar alguém me perguntou o que era inteligência para mim, né? Eu falei, inteligência, assim, do ponto de vista mais básico, filosófico, né, é a capacidade de um organismo de sentir e reagir. Se ele sente e não reage, ele morre. A evolução vai dar cabo dele.
Se ele reage de forma positiva, que vai garantir a sobrevivência dele, ele vai continuar existindo. Então, assim, quando alguém me pergunta quem é inteligente, tudo que é vivo é inteligente, senão não estava vivo. A nossa espécie é a única que, além de saber, acredita. Né? Acreditar e saber são coisas distintas. Né? A nossa espécie é a única que acredita em coisas que não estão ali, que aconteceram no passado, que vão acontecer daqui a pouco. Acredita em horóscopo, acredita em coisa que não está não é palpável. Né? E justamente esse acreditar, a capacidade de acreditar, criou o conceito de história, criou a capacidade de desenvolver modelos para coisas que possam vir a acontecer, e criou a nossa capacidade humana de existir como sociedade. É incrível, né? Porque tudo aquilo que nos fez evoluir como civilização até o presente momento está contribuindo para o nosso, sabe, para o fim. Realmente, a gente não tem mais. Quando você fala de política, né? Há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, eu dava aula numa universidade, Bard College, que fica perto de Nova York, umas 2 horas de Nova York. Eu dava 2 aulas por semana lá, uma era sobre imagens e a outra sobre fotografia. E nessa época, eu comecei a ter essa conversa sobre a imagem digital, né? E era muito primária. E eu falei assim, engraçado, né? A gente desenvolveu uma relação com a imagem até agora, mas nesse momento onde tecnologias muito poderosas permitem ao indivíduo comum de manipular da maneira como ele mais bem entende, né, a própria imagem, né, a gente vai ter um problema. E esse problema ele só vai ficar cada vez maior. Uhum. Se você imagina que a tua imagem, que você dá uma melhoradinha nela para o perfil da mídia social, né, você vai continuar mexendo nela 40, 50 anos, e quando você tiver, sei lá, a minha idade ou mais velho, você vai olhar para a tua cara e não vai saber quem você é, né? Ou quem você foi. Né? Porque tudo é manipulável. Se isso tem isso já pode um problema terrível do ponto de vista pessoal, imagina do ponto de vista coletivo. Né? Quando eu falei isso, eu lembro, alguns meses depois, né, eu vi o Colin Powell, que era o secretário de Defesa americano, mostrar umas fotos do que parecia assim, uns tijolos fora de foco, que nem pode disco voador, sempre fora de foco. Né? E falar que aquilo eram armas de destruição, que ele falou isso no Conselho de Segurança da ONU, e foi isso, essas provas completamente absurdas, que não provava nada, que era eu faria aquele desenho melhor do que estava ali. Parecia um desenho. Né? Aquilo que fez com que o Conselho de Segurança aprovasse a invasão de um país soberano, que no caso era o Iraque na época. Muita gente derrubaram daquele desenho. É a mesma coisa, entendeu? A gente produz coisas horríveis baseado naquilo que as pessoas são capazes de acreditar. Quando eu falo imagem, como artista plástico, eu falo imagem num ponto de vista universal, muito mais amplo. E quando eu falo que eu sou um artista que trabalha com imagens, eu tenho assim, eu tenho até um pouco de arrogância em relação a isso, porque é um trabalho ambicioso. Sabe? Você está trabalhando com a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo visual. E isso, a gente não pode deixar de imaginar que tem implicações muito, muito relevantes. Sabe? Isso traz muita coisa, entendeu? A gente vive num mundo que ele vive basicamente a partir da nossa relação, ele se faz através da nossa relação, através de imagem. A gente cria líderes baseado nisso. A gente acaba com pessoas baseado nisso. Existem pessoas que a gente mata baseado em imagem. Então, é um conhecimento, né, que não pode ser... a gente não pode pensar isso de uma forma banal, entendeu? De uma forma banal. Olha, você está falando de imagem e a gente ficaria aqui dias conversando sobre a quantidade de trabalhos extraordinários que você tem, como, por exemplo, do Lixo, Duque de Caxias, que virou até filme, premiado, etc. Mas eu te pergunto uma coisa que é uma pergunta chata
de responder, mas sempre a gente gosta ou costuma gostar do que está fazendo, né? Mas o que te deu uma extraordinária satisfação ou prazer de tudo que você fez? E olha que eu não sei o que você fez. Você tem alguma conta do que você já fez? Não? Algum número? Exposição, etc, Ah, eu etc? não sei, depois de, assim, no começo da tua carreira, né, você quer ser artista, né? Você tem 20 anos de idade, você quer se tornar um artista. Depois de estou na quarta década já que eu estou trabalhando nisso, você já é artista, então você não tem nem você pensar, você as pessoas que me falam que eu sou, né? Eu não tenho nem como escapar disso. E aí você tem que tentar entender o que é arte, por que você faz arte, o que aquilo significa. Trabalhos como Lixo Extraordinário, por exemplo, eles te dão um pouco essa razão. Por que você tem trabalhado durante mais de 3 décadas fazendo o que você está fazendo? Quando você descobre que aquilo tem uma importância que te transcende. É tão importante para você como é para qualquer outra pessoa. Trabalhar com criatividade, né, não quer dizer que você tem que trabalhar como artista ou mostrar suas coisas no museu. Você pode fazer qualquer coisa, você pode ser um economista, um jornalista, e a maneira como você organiza suas ideias em relação àquilo para promover pensamento, né, ela pode estar presente em qualquer profissão. Eu já fiz de tudo, já fui frentista de posto de gasolina, já trabalhei. Eu trabalhava em supermercado, por exemplo, empacotando coisas, né? E eu tentava sempre, eu era bom de Tetris, aquele joguinho russo que você vai caindo nas coisas. Então eu tentava botar as coisas no saco do supermercado de maneira que no fim ele acabasse completamente retinho em cima. Eu consegui fazer isso umas 4 vezes, sabe? Perfeito. Ninguém nunca notou. Ninguém me parabenizou por isso. Mas eu acho que assim, essas coisas, o fazer, ele existe dentro do contexto da criatividade. Ele existe dentro do contexto, sabe, da beleza de fazer, de construir. Nós somos seres que fazemos, nós somos construtores, e nesse quesito, e somos seres sociais. O fazer a sociedade também é uma coisa muito importante. A gente está muito mais próximo das abelhas e das formigas do que muitos outros mamíferos, na verdade. Mas eu acho que o que mais me motiva, né, é quando eu vejo que existe uma conexão que ela vai além do intelectual, como o trabalho se manifesta no social, por exemplo, no caso do Lixo Extraordinário, que a gente conseguiu fazer tantas coisas legais com o resultado do documentário, do trabalho. Eu fiz um trabalho que era de Santos aqui, a gente conseguiu salvar a creche aqui do lado da minha casa, Santa Inês, vendendo esses trabalhos. Agora, recentemente, eu realizei alguns trabalhos que ajudaram no resgate das obras que sobraram do incêndio no Museu Nacional. Às vezes, coisas chatas, né, como uma bala na perna, um incêndio em um museu, ou uma creche que está para fechar porque não tem fundos. Essas coisas, às vezes, elas me motivam a fazer trabalhos ou realizar ações em que o meu trabalho conecta com o mundo de uma forma talvez até mais visível, mais inteligível para mim mesmo. Né? Aí eu vejo o resultado disso, eu acho muito legal. Eu tenho uma escola aqui no Vidigal, que a gente trabalha com criança pequena, há mais de 15 anos eu trabalho com adolescente. Eu acho que esse era um projeto com o MIT, se eu não me engano, é isso? Não, eles trabalham com o MIT, a gente trabalha com a Colômbia, a gente traz artistas, professores de fora para ensinar crianças. É uma escola de arte e tecnologia que ela existe aqui, ela chama Escola Vidigal, que ela existe no Alto do Vidigal, uma das favelas mais importantes aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho com espetáculo, que é uma escola também fundada pelo Gringo Cardia e a Marisa Hort. A gente trabalha com eles, eu e minha mulher Malu, há muitos e muitos anos, que é uma escola de formação de audiovisual para adolescentes. Eu acho assim, eu tenho muita sorte, eu venho de uma família pobre e eu consegui, através de muito trabalho, muito esforço, chegar a um momento onde eu vivo quase que exclusivamente das minhas ideias. E eu adoraria que mais pessoas pudessem viver essa vida fascinante e uma vida muito... Eu acho que eu tenho uma vida
Eu não gostaria de ter outra vida. Se eu pudesse escolher desde o começo até agora, eu falaria, não, se eu tivesse que ser uma outra pessoa, eu ia querer ser eu mesmo, com todos os defeitos que eu tenho. Mas eu acho que a coisa de você poder... As pessoas falam de arte política, eu acho isso um termo meio problemático, porque se você está fazendo um trabalho honesto e sincero, e que você está dando oportunidade para qualquer pessoa de reavaliar a relação dela com a realidade que a cerca, isso em si já é um trabalho político. Isso. Agora, se você consegue, como ser humano, não como artista, né, conectar criatividade com algum tipo de desenvolvimento social e que venha a auxiliar, ajudar pessoas que talvez não tiveram a mesma sorte que você teve, você vai descobrir uma coisa fascinante, que é o prazer de ajudar alguém. Sabe, se as pessoas ajudassem as outras pessoas, é muito mais prazer do que comprar um carro novo ou um par de sapato de um tênis caro, sabe? Você vê que você tem um impacto no mundo onde você está vendo, você deixa uma marca, sabe? Isso eu acho que a nossa vida é transitória, todo mundo vai morrer, todo mundo nasce e morre, e o tempo que você está aqui, que está fazendo aquilo que você faz, você deixa marcas e resultados, não só como obras de arte, mas na tua relação com as pessoas que vivem e convivem com você. Vic, a gente começou com Salvador, infelizmente a gente está chegando no fim, e eu queria ser um novo cidadão baiano, né? Também. E eu queria fazer uma pergunta e você tão ligado a imagens, uma cidade tão bela, de acidente geográfico tão belo como Salvador, que impacto te causa, se é que te causa, prédios de 20, 30, 40 andares que escondem o mar da maioria das pessoas, que escondem a luz, o vento? Que impacto? Ou você ainda não teve tempo de circular e perceber que está acontecendo uma coisa feroz? Não, tenho. Bom, eu vivo numa cidade Já que ela aconteceu. ficou à mercê de políticas erradas, entendeu? Onde o poder e a ganância de algumas pessoas ela impactou ao desenvolvimento da cidade como um todo. O Rio de Janeiro é assim. Você tem talvez a pior arquitetura de costeira do planeta é aqui, Ipanema e Leblon. São escalados, são coisas horrorosas que fizeram ali e que você vê, por comparação até ao urbanismo português, da época da família real que veio para cá, eram coisas que, mesmo as pessoas de grande privilégio, a família real levava em consideração ventilação, cara. Isso. Sabe? Salvador O vento que entra, né? É assim, eu não tenho esse problema porque eu ainda estou numa coisa do século XIX, século XVIII, talvez, né? O fato de você estar num morro onde tem vento, que é um privilégio ter ar. E Salvador é uma cidade, a Bahia é tão ventilada, a diferença de clima, sabe? E é verdade que eu acredito que a gente está vivendo um momento muito, muito problemático do ponto de vista político, onde pessoas sem nenhuma competência, nenhum tipo de especialidade, elas, por puro interesse, puro politicagem, elas passam a assumir papéis em áreas que não lhe dizem respeito. E são essas pessoas, sabe, que facilitam por tramóia, corrupção, ganância, ou mesmo por amizade, convívio, coisas assim que a pessoa não pensa como um todo. Mas uma coisa interessante que eu acho que tem em Salvador, que não tem em nenhum outro lugar do Brasil, né? A ideia de pertencimento. O soteropolitano, né, ele é dono da sua cultura. E não é o caso, como eu sou paulista, eu posso falar de São Paulo, tá? O paulista, ele não é dono da cultura dele. A cultura dele está no cinema, que veio de, sei lá, de Nova York, mesmo se for um filme nacional, foi feito sei lá onde. Ele paga para ver uma orquestra, ele paga para ir no teatro, ele vai no museu, né? Mas a cultura não é ele que produz, ele consome a cultura. Em Salvador, você parece que todo mundo é produtor e consumidor. A ideia de coletividade cultural ela é enorme e ela te contagia, entendeu? É um dos poucos lugares do mundo que você vai em festa cívica. 2 de julho é lindo, sabe? Todas aquelas fanfarras, aqueles grupos
filarmônicos que passam. É tudo é tocante, é bonito, e você vê a participação de toda. O Nosso Senhor do Bonfim, a lavagem, é a coisa mais linda que existe. A cidade inteira anda para um lugar. Isso não existe em São Paulo ou no Rio. Talvez durante o carnaval você vai ver manifestações assim. Né? Uhum. Esse sentido de coletividade que constrói, que fazem edificações bonitas. Né? E ele se perde quando você vê essas lacunas, esses pedaços onde tem um buraco nessa coletividade, é quando o interesse de uma pessoa só cria um monumento gigantesco, né? Amarelo, no canto de uma praia, com uma quadra de futebol cercada, que você tem que passar com um barco. Eu tenho sorte, até para quem passa de barco é feio. Né? Desculpa de ser tão preciso. Né? Não, obrigado. Existem coisas em Salvador que são extremamente perturbadoras, É que assim, isso. estão mudando a característica da cidade. Estão Que fazendo bom. com que a cidade, ela, pela forma, vem atrair, né, esse sentimento, essa coisa que Salvador tem de mais profundo e mais bonito, que é Vic, essa ideia de coletividade cultural. muito obrigado por esse depoimento, porque você não sabe como isso é importante, esse olhar de fora, para as pessoas perceberem. E muito obrigado por essa delícia de conversa. É uma pena que, infelizmente, o tempo sempre acaba. Espero que a gente volte a conversar. Foi um prazer conversar contigo, querido. Prazer conversar com você também. Muito obrigado. E as amigas e os amigos do TV Entrevista, semana que vem estamos aqui de novo. Um abraço.